Salve, salve, passageiros! Sobe no busão! Meu nome é Tainara, sou esposa do Max, o missionário do busão, que normalmente aparece por aqui, mas hoje eu que vim aqui falar um pouquinho com vocês. O tema do vídeo de hoje é família missionária. É um tema que tem super a ver com nós, né, com a nossa missão que a gente faz aqui pra vocês, e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje com vocês. Eu começo esse vídeo falando daquela palavra que tá lá em Josué, que é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sempre escutei essa frase, assim, desde mocinha, quando eu ia na missa. É uma frase que sempre me tocou muito. E eu sempre ficava pensando, eu quero viver isso. Eu quero envelhecer vivendo essa frase. E foi quando eu fui me tornando mais mocinha, assim, que a gente vai entendendo mais as coisas, né? Quem é menina aí vai entendendo, vai florescendo mesmo aquele desejo, né? Às vezes mesmo de discernir a vocação, né? Então eu, quando eu tava ali nos meus 15 anos, eu já senti no meu coração que eu queria ter uma família, eu queria me casar, né? Eu queria ter filhos. E eu sempre conversava com Deus, assim. Eu, graças a Deus, sempre fui uma menina, assim, que fui à missa. Eu lembro, assim, que com 15 anos eu ia no grupo de vivência. Não sei pra quem sabe, né, que normalmente o pessoal mais velho que vai entender que é grupo de vivência, que faz nas casas. Lá onde eu morava tinha o grupo de terço, da Rosa Mística na segunda-feira. Eu já ia no grupo de oração com as minhas vizinhas, que minha mãe trabalhava à noite. Então, graças a Deus, eu sempre, tive uma vida frequente na igreja. Então, e eu não tinha muitos amigos da minha idade que frequentavam, assim, a igreja. Mas eu sempre sonhava no meu coração, que eu queria conhecer um marido, né? Queria casar com alguém que vivesse aquilo comigo, pois eu gostava muito. E eu pensava que era algo impossível, porque na escola, no colégio, praticamente todo mundo, assim, ninguém ia nas coisas da igreja. Então, às vezes, eu acabava ficando muito triste. Pensava assim, nossa, né, isso acho que não vai dar certo. Foi então que eu comecei a participar do grupo de jovens que tinha vicentinos na época. E lá tinha uma pessoa que era muito minha amiga, que é a Angélica, que me chamou para participar lá do Luz das Nações, que foi onde eu conheci o Max. E foi onde toda a minha família começou, onde eu vi que aquele sonho de menina que eu tinha no meu coração ia realizar, né? Que o Max era um menino que ia lá no grupo, né? Que gostava de ir na missa, porque eu me preocupava simplesmente com isso. Não, se eu arrumar um namorado que fosse na missa comigo já tava bom, né? E olha pra vocês verem como que Deus é bom, né? Deus foi muito mais além. Eu sou muito grata pela família que eu tenho, por tudo que Deus já me deu até agora. Então, só partilhei isso com vocês, né? Porque tem a ver com o tema família missionária. E graças a Deus, Deus me deu uma família missionária. E às vezes eu citando tudo isso, vocês vão pensar assim, mas família missionária é aquela família que pega e vai na igreja, vai na missa, vai no grupo de oração, vive ali no seu movimento, né, a sua vida de apostolado? Não. Depois que eu casei, principalmente depois que eu tive meus filhos, eu entendi família missionária. A primeira missão da família é em casa, é dentro da nossa casa com os nossos filhos. Pra mim é muito realizador, sim, poder ir na missa com as crianças, mesmo antes das crianças, né, poder sempre, até na época de namoro, quando eu namorava o Max, a gente poder fazer as missões junto, né? Sempre gostei muito dessa loucura, sabe? Faz parte de mim, da minha identidade. Às vezes muita gente me pergunta, né? Nossa, como que você dá conta, né? A Kiara nasceu há pouco tempo, mas mesmo quando eu tinha o Tomás, né? Como que você dá conta de fazer tudo isso? É graça de Deus, sabe? Claro que você tem tudo uma conciliação, que eu vou falar um pouquinho depois pra vocês, mas como eu disse, antes de tudo isso, de toda essa vida de apostolado, a família missionária começa em casa. Tem uma frase que eu já li uma vez que fala mais ou menos assim: você quer que seu filho seja uma coisa que muitas vezes você não é. E é bem isso. O primeiro desejo do meu coração de ser uma família missionária, porque eu quero muito que meus filhos, eles cresçam na fé, cresçam amando a Deus,
cresçam sabendo que tem um Deus que morreu por eles numa cruz. Eu lembro que quando eu tinha meus 15 anos, que às vezes eu ia nessas reuniões, grupo de vivência, e eu ia, às vezes, com as minhas vizinhas, elas falavam assim, nossa, eu queria tanto que meu filho fosse igual a você. Ou às vezes até outras pessoas, assim, tipo assim, que eu convivia, algumas amigas da minha mãe. E essa frase me marcou muito, porque eu penso assim, às vezes essas pessoas ali, igual as mulheres até que iam na igreja comigo, será que desde quando eles tinham os filhos pequenos, né, eles já tinham essa vivência da igreja? Pois ao mesmo tempo que essa frase vai falar isso, né, vai falar assim, você precisa ser o que você quer que seus filhos sejam. Então, eu quero muito que o Tomás, que a Kiara, que os outros filhos que Deus me der, sejam de Deus. Tenham uma vida, assim, vivenciada mesmo com Deus. Então, nós precisamos ser. Eu tenho certeza que a sementinha eu tô plantando no coração deles. E como eu disse, né, é claro que ser família missionária primeiro está dentro mesmo da nossa casa, da vivência ali familiar, de ensinar eles a rezar em casa, de viver o amor, viver a fraternidade ali dentro de casa primeiro. Então, sobre isso mesmo que eu tava falando, de muitas vezes as pessoas sempre falavam pra mim assim, nossa, eu quero ter uma filha igual você, quando eu tinha lá meus 15 anos, que eu gostava de ir na igreja, muitas vezes, mesmo que meus pais não fossem, porque como eu disse, minha mãe trabalhava à noite, mas eu gostava, eu tinha aquele desejo no meu coração. Muitas vezes, como que as pessoas querem ter esses filhos que vivem ali, né, a palavra, gostam de buscar a Deus, só que se são apresentadas a ela, a televisão todos os dias, né, se não tem um momento ali de oração entre a família, nós precisamos plantar, né, e isso é ser uma família missionária. Então, ser dentro de casa é o primeiro ponto que eu vejo assim, antes da gente sair pra fora. Então, eu falo assim que nós aqui, a família do Busão, antes da gente ir, né, assim como Deus nos pede, ir de evangelizar, a gente tem a nossa família aqui dentro, que precisa, que a gente vive o amor, a gente vive mesmo a partilha, diálogo, conversa, momentos de brincar com as crianças, de falar com Deus com eles. Graças a Deus a gente tem o Tomás e a Kiara, que a gente colocou o nome deles mesmo em devoção de São Tomás de Aquino e da Beata Chiara Lucy. A gente sempre brinca com eles. E é isso, eles vão crescer no nosso ambiente familiar falando sobre Deus. E isso é o primeiro ponto que eu me identifico sendo família missionária. Então, por isso é hoje. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essa família missionária, o que nós vivemos, o que é ser isso. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto até o céu, sobe no busão. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Então, até o próximo vídeo, galera.